Prezado ouvinte, graça e paz. Hoje eu convido a todos para uma reflexão sobre o tema Deus manda que todos se arrependam. O texto é Atos 17, versículos 30 e 31, que dizem assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O apóstolo Paulo, meus queridos, está em Atenas, uma cidade cheia de ídolos, cheia de cultura, mas vazia da verdade. Assim como vivem muitas pessoas cheias de ídolos, principalmente no coração, cheias de cultura, mas vazias da verdade divina, criando e acreditando em narrativas para validar mentiras religiosas. E eu não estou falando de mentiras políticas, e sim de mentiras religiosas. Voltando ao apóstolo Paulo em Atenas, diante de tantos deuses, entre aspas, ele apresenta o Deus desconhecido, obviamente desconhecido deles, mas não de Paulo, que é o único Deus verdadeiro. E no clímax de sua pregação, ele faz um chamado à razão, à fé e ao arrependimento em face do futuro julgamento que Deus fará por meio de Jesus Cristo. Esses dois versículos concentram um resumo de uma mensagem poderosa. Deus é justo, haverá um juízo final, Cristo é o juiz e o caminho da salvação é o arrependimento, isto é, o retorno para Deus através de Cristo. Eu já poderia até parar por aqui, só com essas palavras, e apelar à sua razão para que você, se ainda não fez, entregue-se a Cristo. Porque, repetindo, Deus é justo, haverá um juízo final, Cristo será o juiz e o caminho da salvação é o arrependimento, o retorno para Deus através de Cristo Jesus. Mas eu quero me estender um pouco mais e dizer três coisas. A primeira delas é que Deus não ignora mais a ignorância. Está aí no verso de número 30, o apóstolo Paulo escreveu assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. No passado, Deus tolerou certas práticas dos povos gentios, não porque aprovasse, mas porque o tempo da revelação plena ainda não tinha chegado. Mas a ignorância espiritual não é uma desculpa que alguém poderá alegar perpetuamente, para sempre. Com a vida de Cristo e a pregação do Evangelho, ninguém mais pode alegar desconhecimento. Desde que Paulo lhes anunciou o Deus verdadeiro, os atenienses não poderiam mais alegar desconhecimento, tenham eles prestado atenção ou não. Já que o Deus verdadeiro e o Evangelho chegou até eles através do apóstolo Paulo, a partir dali eles não teriam mais desculpas. Hoje em nosso país, a luz do Evangelho brilha, está brilhando por aí. Bíblias estão acessíveis, igrejas estão abertas, a palavra tem sido pregada. Você não pode mais viver como se não soubesse da verdade. Ou até pode, mas não terá desculpas para apresentar no dia do juízo final. O rico da parábola do rico e Lázaro, que se achou perdido, atormentado pelas chamas, depois de partir desta não para melhor, mas para pior, ele queria que Lázaro revivesse e voltasse para anunciar a verdade aos seus irmãos, para que eles não fossem para aquele mesmo lugar. Mas foi-lhe dito que eles, seus irmãos, já tinham os recursos para conhecer a verdade. Eles tinham Moisés e os profetas, os escritos, obviamente, de Moisés e dos profetas inspirados por Deus. Deveriam ouvi-los. E se não ouvissem,
e fossem para aquele mesmo lugar, não teriam desculpas. Hoje nós temos Moisés, os profetas, os apóstolos, os evangelistas e o próprio Jesus. A verdade está escancarada diante de nós. E qual é a verdade? Deus é justo, haverá um juízo final, Cristo será o juiz e o caminho da salvação é o arrependimento, isto é, o retorno para Deus através de Cristo Jesus. Não há mais desculpas e Deus exige uma resposta. Que resposta você estará dando a Deus? Que resposta você estará dando a Deus hoje? Vai pensando aí. A segunda coisa que eu quero dizer com base nesse texto é que Deus manda que todos se arrependam. É o que Paulo escreve, que Deus anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas o que é arrependimento? Será uma espécie de tristeza? Obviamente, todo arrependimento envolve algum tipo de tristeza, mas arrependimento na Bíblia é muito mais do que sentir tristeza ou remorso. Arrependimento na Bíblia é uma mudança profunda de mente, coração e comportamento diante de Deus. Mente, coração ou sentimento, né? E comportamento. No original grego, a palavra é metanoia, que significa literalmente mudança de mente, ou seja, um novo modo de pensar que leva a um novo modo de viver. Obviamente, um novo modo de pensar acerca do pecado, né? Arrependimento que estamos falando aqui é um novo modo de pensar acerca do pecado. Arrependimento não é apenas emoção, não é apenas chorar pelos pecados, não é apenas sentir vergonha ou culpa, não é apenas se entristecer com as consequências do erro. Tudo isso pode acompanhar o arrependimento, mas não é o arrependimento em si. Arrependimento é mudança de mente e atitude e envolve 3 elementos principais. O elemento intelectual, isto é, o reconhecimento que pecou. O elemento emocional, né? Aí sim a pessoa sente tristeza real diante de Deus, não apenas pelas consequências do pecado, mas por causa do pecado em si. E essa tristeza leva a pessoa a desejar uma reconciliação com Deus. 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Também tem o elemento volitivo, que significa decisão e mudança. A pessoa então abandona o pecado e escolhe um novo caminho de obediência. Arrependimento não é só dizer, me perdoa, mas é parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Arrependimento é dar meia volta. Quando damos meia volta, nós mudamos de rumo. Isaías já dizia lá no passado, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Mude de rumo, dê meia volta. O arrependimento verdadeiro produz frutos. João, ele dizia assim, né, aqueles que iam ao seu batismo, produzi, pois, frutos dignos diante de arrependimento. Ele dizia isso aos fariseus que iam até ele para serem batizados. Ou seja, se arrependa, mude de vida. Quem se arrepende, muda de vida. O ladrão deixa de roubar, o mentiroso passa a falar a verdade, o orgulhoso aprende a humildade, o que blasfemava agora adora a Deus. E arrependimento é necessário para a salvação. Jesus não disse apenas creiam, ele disse arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé em Jesus sem arrependimento é como uma casa sem o alicerce. A pessoa pode até crer que Jesus existe, mas se não se arrepende dos pecados, não pode experimentar a transformação do novo nascimento. O arrependimento não é uma sugestão divina, é um mandamento. E é um mandamento universal. Deus chama a todos os homens em todo lugar. O evangelho não é restrito a um povo, o evangelho não é restrito a uma cultura, o evangelho não é restrito a uma época. A graça da salvação
é oferecida a todos em Jesus. E o arrependimento, acompanhado da fé, é o meio para se chegar a ela. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está lá em Atos 3,19. Então, avalie a sua vida. Existe pecado que você ainda não confessou, nem abandonou? Olha, não há salvação sem arrependimento verdadeiro. É hora de se voltar para Deus com sinceridade. E a terceira e última coisa que eu quero dizer é que Deus determinou um dia de juízo, está no verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O juízo final é certo. Já tem data marcada por Deus, embora nós não a saibamos. E o juiz já foi escolhido, é o Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é a prova pública de que ele é o juiz justo, o Filho de Deus com autoridade para julgar vivos e mortos. Olha, você pode até escapar do tribunal humano, mas você não vai escapar do tribunal de Deus, a não ser que se arrependa e creia. Se hoje você crê em Cristo e se arrepende, ele será o seu advogado lá no final. É e será. Mas se o rejeitar, você terá que encará-lo como juiz. Então, concluindo, Paulo não estava em uma sinagoga aqui em Atenas, mas ele estava numa praça de filósofos. Ele não usou jargões religiosos, mas ele foi direto. Deus não tolera mais a ignorância. Deus manda que todos se arrependam. Deus estabeleceu um juízo final. A resposta a isso é urgente. Não basta apenas concordar com a mensagem, é preciso agir com fé, humildade e arrependimento. Sendo assim, eu convido você hoje a que reconheça a sua necessidade de Deus. Você não pode mais ignorar a Deus. Arrependa-se com sinceridade, confesse, abandone, mude de direção. Creia em Jesus Cristo. Hoje ele é Salvador, amanhã será o juiz. E esteja preparado para o dia do juízo. Viva cada dia como quem já está diante do tribunal eterno. Hoje é o dia aceitável. Agora é o tempo da salvação. Não endureça o coração. O Deus que manda que todos se arrependam está te chamando agora. Então arrependa-se, creia e viva. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.